Nós queremos agora bater um papo muito interessante e importante. Infelizmente, com o passar do tempo, muitas tradições religiosas que nós crianças recebemos de nossa família foram sendo perdidas, deixadas, esquecidas ou tratadas como se fossem algo não mais importante. Mas para falar dessas tradições que continuam sendo importantes, o fato de pedir bênção aos pais, a família que se reúne ao redor da mesa para partilhar a refeição, a família que reza o terço, a família que tem o bonito hábito também de ler a palavra de Deus. Muitas famílias hoje já não fazem mais isso e talvez esteja aí realmente a grande dificuldade do amor vencer dentro de muitas casas. E para falar um pouco disso, da importância dessas tradições familiares, religiosas, a gente acolhe com carinho a dona Deise Mariano, que é catequista em sua comunidade e vem partilhar conosco nesta manhã. Dona Deise, bom dia, bem-vinda ao Bênção da Manhã, uma alegria ter a senhora aqui conosco, gratidão. Bom dia, Padre, bom dia a todos que estão nos vendo, nos acompanhando, e essa alegria é minha de poder partilhar um pouquinho dessa minha experiência, né, de vida, de família, de comunidade para com todos. Isso é bom. A experiência ensina muito mais do que os textos dos livros, né? Alguém que vive isso e descobriu como essas atitudes são importantes e transmite isso aos outros. Verdade. No Paraná, desde quando a gente nasce, ainda lá enroladinho na manta, no colo da mãe, a mãe já ensina a gente a unir as mãozinhas para pedir a bênção para a avó, para o tio, para o padrinho, enfim. Hoje, infelizmente, perdemos em muitos lares esse costume. Fala um pouquinho, né, dessas tradições tão bonitas, pedir a bênção, sentar ao redor da mesa, conversar, partilhar o sagrado pão. Como que isso é importante, né, dona Nilce? É muito importante, porque é pedir a bênção, né? A gente fala, bença pai, bença mãe. Eles falam pra gente, Deus te abençoe. Então, eles transmitem para nós a alegria desse Deus amor, desse Deus vida, desse Deus alegria que quer realmente vermos felizes. E hoje a gente realmente tá, porque como o senhor falou, lá em casa a gente foi crescendo, aprendendo com a mão assim, pedir, bença pai, bença mãe, bença avó, né? Então, hoje em dia, o que a gente vê? Eu digo isso também, experiência da minha família. Os nossos filhos, netos, hoje, ou sobrinho, quando nos encontra, a primeira palavra é, bom dia, avô, bom dia, avó, bom dia, mãe. Aí a gente fala, não, e a bênção? Aí fala, bença pai, bença mãe. Então, o que eles estão deixando um pouquinho para trás? É essa realidade bonita de ser logo de manhã, ser abençoado. Porque o pai e a mãe, por si, já está em oração desde a hora que inicia, né? Que acorda a oração para todos eles. Mas é importante eles saber que eles estão abençoados, que vão ter um dia, né, com muitas atividades, com muitas obrigações, decisões a ser tomadas, já ainda tendo, como se diz, a bênção de Deus vinda do pai, da mãe, da avó, da pessoa querida ali junto deles. Exatamente. E quando você fala hoje para alguns casais jovens, né, que estão começando a vida familiar, eles falam, não se usa mais isso, esse costume não está mais presente. Existem costumes que são para a vida inteira, eles não são modismo de uma época, eles fazem parte de tudo aquilo que é sagrado dentro de uma casa e no coração de uma família. No passado, era muito comum que, ao menos no domingo, as famílias se reunissem ao redor da mesa e ali partilhavam o alimento. Mas não era só a partilha do alimento, a gente partilhava a vida, as alegrias, as tristezas, partilhava a fé e o amor. A senhora acha que talvez uma das fraquezas de muitos valores hoje na família se dá ao fato de que a família nem mais ao redor da mesa se senta? Isso é uma coisa que a gente sente muito. A correria do dia a dia impede com que eles façam essa parada logo de manhã um pouquinho. É um cafezinho correndo, às vezes deixa até uma xícara, um copinho, às vezes fora do lugar, né? Porque a correria é tanto. Se sentasse, parasse pelo menos 5 minutos ali, né? Às vezes até falar, olha mãe, hoje eu tenho uma atividade diferente, hoje na escola eu tenho uma prova. Já era uma realidade para que a gente se unisse cada vez mais, interagisse cada vez mais, e o que não acontece, né? Então nós precisamos sim resgatar cada vez mais isso, para eles não desistir nunca de insistir.
na minha casa, né, com a minha família, a gente pega esse hábito. Na catequese, eu estou sempre colocando isso também, a importância de sentar, nem que for 5 minutos, ou se não, nem que se for no final de semana, no almoço, no café da manhã, né, que geralmente levanta um pouquinho mais tarde, né, mas de estar sentado ao redor da mesa, agradecer o alimento. Olha que mesa linda que está aqui, quanta riqueza. Alguém se propôs a fazer e alguém que fez de que maneira? Com amor, porque gosta de fazer esse alimento. Então nós precisamos agradecer, louvar a Deus, para que essa pessoa cada vez mais tenha mais gosto, mais prazer e de colocar o amor em cima daquilo que ele está fazendo. Porque a gente, em cada atitude nossa, é uma oração. Sim. Né? A gente faz isso. E é bonito quando a gente reza o mistério da encarnação natal, Deus se manifesta como amor na família. Então a família, a casa, é o primeiro lugar onde eu sou chamado a fazer esta experiência do amor e da presença de Deus em minha vida. Mas hoje as famílias não rezam mais, né? É raro pais que reúnem filhos, ao menos uma vez na semana, seja para rezar um terço, para ler uma passagem bíblica. Na casa da senhora isso acontecia e que diferença Sim. isso fez na sua vida? Nossa, fez uma diferença imensa, né? Até me preparando, eu lembrei de um fato bem assim, interessante, né? Porque o meu pai e minha mãe sempre teve essa atitude com a gente, né? De ensinar a rezar, de ensinar a agradecer. E uma coisa que era sagrada, a missa do domingo. Primeira atividade de manhã. A família ia junto. Ia junto na missa. Até eles falavam assim, que bonito, né? Meu pai chamava Paulo, minha mãe Florinda, de ver eles com 5 filhos indo para a missa. E só quando a gente retornava que a gente, então, tomava o nosso café. Então, isso era. E eu lembro de um fato, né, muito interessante, que nós vivendo agora, que nós vamos entrar a semana que vem, na Semana Santa, o meu pai não deixava a gente perder, junto com eles, essas celebrações. Nós morávamos na Santa Terezinha, um bairro aqui de Aparecida, e todas as atividades seriam, então, na Basílica Velha, né? Hoje a igreja histórica, né? E numa dessas vindas, né, depois da noite da celebração, eu tinha uma bolsinha e na ladeira a minha bolsinha foi roubada. Veio alguém, já pegou a minha bolsinha. E eu chorando e falava, mas o porquê da minha bolsinha? O que tinha dentro da minha bolsinha? Um terço, um lencinho e um livrinho de oração. Então, já era para mim uma riqueza. Por quê? Os meus pais ensinavam a gente a rezar o terço, rezavam o terço com a gente. Isso é muito bonito. Estamos aqui falando das importantes tradições religiosas que devem ser cultivadas dentro do lar, porque a casa é a nossa primeira experiência de comunidade. O grande mandamento do amor nós temos que viver dentro do lar, na relação com a família. Quando a gente perde isso, tudo lá fora se torna muito mais difícil. E às vezes aquilo que foi tão sagrado em nosso coração um dia, hoje a gente acaba relativizando. Vamos acompanhar um pequeno vídeo preparado que nos ajuda a refletir também essa temática. Bom dia a todos que assistem à TV Aparecida. Quero agradecer o convite de estar esta manhã com vocês. Eu me chamo Mário Dias, sou professor de filosofia da Unisal Lorena e também trabalho na Secretaria Municipal de Educação do meu município, Resende. Falar da tradição e dos valores cristãos é remontar à época da origem do cristianismo, em que a memória de Cristo se faz presente todos os dias, em toda a história. Durante muito tempo, a humanidade sempre recorreu aos valores cristãos para se manter firme, mesmo na época em que alguns movimentos tentaram afastar a igreja da sociedade, mas ela se manteve firme. Se manteve firme também nas grandes guerras, em que a fé era sempre questionada. Nós, enquanto cristãos, precisamos cada vez mais lembrar de que os valores cristãos de solidariedade, justiça, compaixão, fé, é o que move essa sociedade, é o que mantém viva a nossa tradição. Precisamos ser testemunhas dessa fé, precisamos pensar que em tempos como hoje, em que as redes sociais, ao mesmo tempo, aproximam as pessoas, ela também distancia, ela também gera individualismos, ela gera
sociedades cada vez mais frágeis. E é a fé, são os valores da solidariedade, da justiça, do perdão, que faz com que a nossa tradição se mantenha viva nessa modernidade. Não esqueçamos que nós somos testemunhas de fé. Maravilha. O primeiro lugar onde a gente vai aprender e assimilar valores que vamos carregar por toda a vida é dentro da casa. A casa é a nossa primeira escola, a casa é a nossa primeira comunidade de fé, a casa é a nossa primeira experiência de sociedade onde a gente compartilha o tempo e as coisas com as pessoas. É ali que a gente é educado para o perdão, para estender a mão, para acolher e para abraçar. Por isso a gente está refletindo hoje como é necessário resgatar de novo dentro dos lares, no coração das famílias, a importância de momentos de conviver. Hoje, às vezes, o filho está no quarto com o celular, a filha está no outro quarto, o pai está lá na sala com o celular. E quem olha no rosto de quem, né? Quem estende a mão, quem abraça, isso é importante e a gente precisa recuperar isso. E a gente está aqui com a Dona Deise, justamente partilhando a importância das tradições religiosas, humanas e sagradas dentro do lar. Que dica, Dona Deise, a senhora deixaria para os pais hoje, pais que estão aí começando, com filhos recém-nascidos, o que eles podem fazer para os seus filhos desde pequeninos para colocar realmente esses valores em suas vidas lá no altar sagrado da casa? Então, uma coisa que minha mãe fazia e eu vi com os meus irmãos, hoje ainda em algumas casas, logo de bebezinho, cantar músicas assim de igreja, Mãezinha vamos do dizer céu, assim, Mãezinha do Santo Céu. Anjo. O Santo Anjo, de estar rezando, né, com a criança. E uma coisa que me chamou muita atenção essa semana foi no domingo. A nossa missa na comunidade às 7 horas da manhã. Estava uma manhã fria, domingo, né? E já estava dando a hora de iniciar a missa e cadê o povo de Deus? Aí eu peguei, tinha um casal com um menino de uma idade mais ou menos de uns 7 anos, sentadinho assim no primeiro banco. Eu falei assim, cadê o povo de Deus que não chega? Aí eu falei assim, mas que bom que nós estamos aqui, né? Mas vamos chegar ainda, deve ser o frio. Daí eu falei assim, que bom que essa família, e olha, o menino está aqui, que bom que você veio, né? Durante a semana para a escola, levantou de manhãzinha, mas está aqui. Aí o pai falou assim para ele, assim, filho, fala para ela que durante a semana também, às vezes a gente levanta, eu acordo você às 7 horas da manhã, nós vamos na missa lá em Guará, na igreja de Santo Antônio. Aquilo foi muito lindo, Sim. porque a gente vê que ainda existe lares de alegria, de bênção, de família reunida para estar rezando, né? Então, o que eu penso assim, uma dica? Hoje em dia, os desafios nossos são tantos, né? Muitas vezes a doença, o desemprego, né? A falta de moradia. A gente vê muitas pessoas pelas ruas, da gente falar para o filho assim, olha, a nossa vizinha aqui está passando por um momento difícil. Vamos rezar uma Ave Maria na intenção, pedindo a bênção de Deus para eles, né? A bênção de Deus para eles. Então, eu acho que é importante a gente começar rezando uma Ave Maria, depois uma dezena e sempre falar assim, olha, vamos ver um versículo da Palavra de Deus, fazer com que traga um pouquinho essa experiência para dentro de casa. Maravilha. A importância, né, de perceber que a fé é importante dentro do nosso lar. A fé é caminho de esperança, a fé é força para realizarmos nossos sonhos, a fé nos faz acreditar no poder do amor. Então ninguém desiste de ninguém, porque a fé nos ilumina a sermos na comunhão do amor do próprio Deus. Dona Deise, gratidão por estar aqui conosco, Amém. Obrigado por sua partilha, que Deus continue abençoando a sua família, a catequese e toda a sua comunidade. Amém, porque é bom a gente estar colocando que nós precisamos, a nossa família tem que ser espelho para outras famílias. Exatamente. Né? Que esse espelho realmente seja essa fé. Amém.